Pessoal, o terceiro hábito de um supervisor de sucesso é que eles acompanham o desempenho. Então, ele já passou aquela meta, ele está divulgando a tendência ou a variabilidade da obtenção real da produção em torno da média diária, mas ele passa frequentemente nas operações, principalmente aquelas operações críticas, os gargalos, as restrições, e a gente já falou em relação aos 5 pontos de focalização da teoria das restrições. Ele passa frequentemente nessas operações a restrição e acompanha o desempenho da equipe ou daquela operação. Então isso é muito importante, ter de perto esse acompanhamento. Então, estar presente acompanhando o desempenho em cada turno. Então, às vezes ele passa uma vez por hora, às vezes ele passa uma vez a cada 2 horas, uma vez a cada 3 horas em situação em que ele está muito atarefado, mas o comum é entre 1 e 2 horas, quando a operação é crítica, quando a fábrica faz com que a sua área seja uma restrição, seja um gargalo e vende, entre aspas, fornece componentes para uma segunda área e você está sempre pressionado, é necessário que o supervisor passe uma vez por hora para acompanhar o desempenho daquelas operações que ditam o ritmo da linha, que a gente chama de restrição, ok? Então, tá aí a primeira componente do terceiro hábito. A segunda componente, ela reconhece o trabalho bem feito e quando a meta está atingida. Então, pessoal, muitas vezes a gente tem um quadro de produção hora a hora, isso a gente recomenda para as operações de restrição, e uma vez que você passe naquela hora e aquela meta foi atingida, é importante que você reconheça o trabalho daquela pessoa que está executando aquela operação. Então, é preciso dar o reconhecimento, Gente, olha, parabéns, fulano, parabéns, percebi que você nessa hora atingiu o objetivo, você ao longo do turno está atingindo o objetivo, eu gostaria de agradecer o seu esforço, parabéns, eu estou atento aqui quando você atinge a meta, está indo muito bem, então precisa ter o reconhecimento, ok? Muitas vezes a gente não fala nada quando o operador atinge a meta, mas quando não atinge a gente vai lá e acaba muitas vezes passando aí alguma comunicação não muito adequada. Então fique atento em relação a isso e não esqueça de reconhecer aquela operação crítica quando ela bate meta, porque a pessoa que está ali do outro lado está fazendo o esforço e precisa e quer ser reconhecida. Então fique atento em relação a isso. Então a terceira componente, ele valoriza comportamentos proativos e destaca-os na equipe. Então, pessoal, antes de qualquer resultado que a sua equipe possa ter, ela precisa ter comportamento proativo positivo. Então, você fique atento a aquelas pessoas que têm esse tipo de comportamento para que você possa valorizar. Quando a gente valoriza um comportamento positivo, proativo, a pessoa tende a repetir aquele comportamento. Então fique atento em relação ao que está acontecendo na sua área, para que você possa pescar essas situações e valorizar, para que a equipe sinta que você não só está atento, mas você valoriza e ela tende a repetir aquilo novamente. A quarta componente, pessoal, é que o supervisor ele questiona a meta quando a meta não é atingida e entende as razões. Então, se ele passa mais uma vez no quadro de produção horária e vê que a meta não está sendo atingida, ele pergunta. Muitas vezes, alguns quadros automaticamente a pessoa já coloca a razão, mas não é só porque a pessoa colocou que ele não tem que questionar. Então, ele vai lá, ele observa, ele vê a razão, ele pergunta para tentar entender com um pouco mais de profundidade o que está acontecendo, para que o operador também possa ficar atento que ele está atento ao que está acontecendo naquela operação, já que aquela operação é crítica. Perceba que eu estou repetindo aqui esse acompanhamento mais intenso nas operações que são gargalo, as operações que são restrição, aquelas que ditam o ritmo da linha, ok? A quinta componente do terceiro hábito, ele percebe quando um comportamento inadequado e repetitivo está acontecendo. Então, da mesma forma que ele
está atento a comportamentos proativos, quando de forma crônica, quando de forma repetitiva, algum comportamento inadequado está acontecendo, ele está observando, ele está registrando para que ele possa dar clareza mais tarde, o dia, a data, a situação para aquela pessoa, mas ele não deixa passar comportamento inadequado ou repetitivo. E ele sabe abordar esse tipo de comportamento. Então no canal nós já fizemos um conteúdo específico de como que você pode, quais são as 6 ações que você pode ter juntamente a essas pessoas para que isso não contamine outros colegas e realmente você perca a credibilidade deixando uma pessoa como essa continuar a se comportar dessa forma. Então tá aí as 5 componentes do terceiro hábito de um supervisor de sucesso.